Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui para compartilhar um pensamento. E esse pensamento é a respeito de uma frase que o professor Hélio Couto fala. Ele diz que uma pessoa espontânea não gera sombra. Uma pessoa espontânea não cria sombra. Por quê? Porque uma pessoa espontânea diante da vida, ela não esconde, ela não ilude, ela não omite, ela não manipula. Naturalmente, ela é espontânea. Ela pode sentir esta leveza de ser. E como que nós podemos atribuir este estado de sensibilidade na nossa vida? Nos limpando. Sim, nos limpando. Falando, dessa forma bem direta. No seguinte sentido, o humano ele deve cada vez mais especializar nos seus dons e talentos. Quando ele realmente coloca isso como propósito fundamental da vida, ele naturalmente será, além de espontâneo, ele poderá desenvolver seus dons, seus talentos, ele vai estar ali coerente, de par com aquilo que lhe agrada ao coração. Então, naturalmente, ele será uma pessoa que aos poucos vai se desvencilhando de padrões não muito bons, que às vezes ele alimentava, É um dos segredos da pessoa viver bem. Pois nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa que não consegue ser espontânea, há ali algum entrave na vida dela. De alguma forma, ela não está totalmente satisfeita. Ou, digamos que esse totalmente satisfeito não é nem equivalente a 100%, porque, naturalmente, se você estivesse a par de ser 100% satisfeito na vida, a sua vida ela não teria fundamento aqui. Pois aqui nós viemos para resolver algumas questões com emoção. Então, o humano que está aqui desenvolvendo atividade, vida na Terra, ele vem justamente para isso. Para desenvolver estas emoções, as quais muitas vezes, até num passado que pode ser longínquo, Aí para quem acredita na questão das sucessivas vidas, ou simplesmente nessa vida, que a vida bem da palavra, ela ocorre aqui neste momento, é uma só, Então, mais do que pensarmos na questão do tempo linear entre um passado, um presente e um futuro, é identificarmos o seguinte: o momento atual de vivência é agora. E para sermos espontâneos, temos que ter essa coesão entre nossos pensamentos, que nós vamos elaborando meios melhores de vivermos, e mais do que pensarmos, é dirigirmos os sentimentos. Então, não é nem sobre apenas desenvolvermos emoções coerentes entre sermos um humano melhor e mais agradável ao outro. Não é sobre isso. É sobre não ser sombra na vida do outro. Então, que a nossa sombra caiba apenas em nós, ao invés de criar mais sombras, karmas e injúrias. Então, que a gente saiba elegantemente vivenciar a vida aqui, nos livrando de padrões aí engendrados a respeito do nosso ego, que diante de mecanismos de defesa que vai se fazendo valer para, como se diz, entre aspas, matar um leão por dia, ele vai criando estes mecanismos de defesa, vai os alimentando, nutrindo. E o trabalho de limpeza dessa sombra, Então, mais do que criarmos mecanismos de defesa para a própria sobrevivência, a gente vai aprendendo que podemos sofisticar mais do que nossos pensamentos, mas na equivalência aquilo que a gente sente do viver. E compreender que aquilo que nos chega, e se podemos manifestar espontaneidade com naturalidade, não estamos deixando fazer valer aquele ego fraco. E muito pelo contrário, já conseguimos ser aquele ego forte, o ego fortalecido. E aqui só abrindo um parêntese muito importante e é fundamental. Ego não é ruim. O ego é necessário. Sem o ego, não teria por que manifestar vida na Terra. Então, o seu espírito eterno em evolução, ele vem, adquire um corpo de carne para manifestar, vida aqui como alma. Então, o seu espírito encarnado, ele vai ter um ego para se manifestar. Então, mais do que questão de defesa própria, questão de sobrevivência, na equivalência desse cérebro reptiliano,
que nos sustenta nesse sentido. Então, o cérebro reptiliano ou complexo R, e pessoal, isso é classificação da própria medicina, isso é classificação científica. Então, nós temos esse cérebro reptiliano, que ele recobra os comandos do humano, esse lado animal, né? Por assim dizer. Mas mais do que animais, nós temos também o neocórtex, um cérebro pensante que já concatena, que se relaciona melhor com o cognitivo, se socializa, né? Numa civilidade melhor de viver ao invés de sobreviver. Então, vamos aqui, inclusive, lembrar que aquele que se dirige sempre às questões que fomentam os mecanismos de defesa do ego, ou seja, alimentam sombra, não conseguem ser espontâneos, sempre estão projetando no outro aquilo que existe dentro deles, pois você só dá reconhecimento no que vê no outro ou no externo daquilo que já é conhecido no seu interno. Então, tudo que você vê no outro é o que tem dentro de você. Então, mais do que alimentar um dos mecanismos de defesa mais potentes para identificarmos que as pessoas fazem o tempo todo, nós, né, que estamos aqui justamente nos especializando para pararmos com isso, parar de julgar, parar de criticar, pois geralmente sempre quando tem uma crítica, um julgamento, uma condenação, uma separação do outro, né, estamos aí alimentando padrões não muito bons. Então o convite aqui a pensarmos, você tem sido uma pessoa espontânea, vivendo o presente que lhe cabe como um belo presente mesmo, né? Potencializando o momento do aqui e agora, que só de eu ter falado ele já se tornou um passado, mas você está regimentado em lidar com o propósito de sempre se questionar, calar o ego fraco que fomenta essas discórdias e injúrias, que você veio na equivalência, às vezes está aí ad eterno, reencarna, e se não se dirigir a esta compreensão maior, vai continuar apenas deixando o ego comandar o seu ser, ao invés de deixar o seu ser comandar o ego com atitude. Então, mais do que reagir ao que lhe acontece no externo, ao que lhe desagrada, é compreender que isso que você faz em relação ao que vê no mundo é projeção própria sua, é espelhamento próprio seu, ou seria racionalizar demais? Então, esses três aqui citados são mecanismos de defesa, né, os mais compreensíveis, inclusive, possível, que todo mundo, quando ouve, compreende, tem coesão, né? Então, qual o senso comum disso? Todos nós, imperfeitos que somos, reconhecendo isso com honestidade, a gente pega e trata nossas sombras. Então, se alguma coisa te desagradou, não julga, não critica. Simplesmente volta para dentro. Recolha-se a sua própria significância para você primeiro. E brilha mais o que? A sua centelha. Pois a centelha, quando está agindo espontaneamente, ao invés de fomentar os paradigmas, as crenças limitantes do ego, ela simplesmente ajuda a resolver e fala assim para o ego: ego, acalma-te. E naturalmente nós vamos resolver isso da melhor forma possível, pois não existem coisas ruins, existem sim coisas necessárias a darmos soluções ao invés de recriarmos constantemente os problemas que aí ainda estamos enovelados. Então, essa atitude é totalmente necessária para mim, para você, para todos nós, para todos aqueles que desejam realmente com honestidade, com dignidade, serem o humano que tanto desejam ver lá fora. Então, em plena transição planetária, pessoas simplesmente só fomentando o que querem, mas elas não sabem ser. Então, na equivalência, você nunca vai encontrar alguém assim. Por quê? É tudo energia, tudo ressoa, tudo vibra, mesmo que tenham coisas aqui paradas no meu entorno, um simples caderno, um material, no fundo é a densificação ali, né, da energia que se fez matéria, mas tudo vibra, tudo carrega uma frequência e você também, e muito mais, além dos seus pensamentos, mais do que eletromagnetizar, pensar e sentir, isso, sentir, com o coração leve, sem coração leve, você não consegue ser espontâneo, né? Você vai pensar o que o outro vai achar de mim. Sem coração leve, você não vai conseguir eletromagnetizar aquilo que já sabe sentir.
Então, mais do que querer, é dar vazão a ser. Então, tudo aquilo que você quer cocriar para o seu entorno, saiba que já existe. Basta você dar acesso a isso. Como? Merecimento próprio. Então, você faz por merecer, logo já é capaz de obter. Então, seja aquilo que você quer ver revelar-se ao mundo, mais do que culpar, criticar, na questão dos seus fundamentalismos, seus dogmas, suas crenças limitantes, seus paradigmas, essas arestas, né, que precisam ser aparadas de uma vez por todas, muito pontiagudas, que vão fazendo os outros sofrerem e naturalmente você também, porque tudo aquilo que você doa, você recebe. Então, de quantas formas, né, cabíveis aqui no momento, nós podemos falar sobre isso? Porque tudo é a mesma coisa. Há uma analogia perfeita, porque nas leis divinas tudo flui, né? Então, observa, centelha, seja mais espontâneo. Quando chegar algo não tão bom, ao invés de fazer a pergunta, por que isso veio até mim? Observa com propósito. Qual o propósito daquilo que te chegou, né? Daquilo que chegou até você. E ao invés de porquês, você vai dirigir as perguntas ao universo. Para que isso veio para mim? Assim você adquire a autorresponsabilidade de adquirir verdades, pois só elas libertam. A partir das verdades, você vai descortinar todos os seus desmantelos, vamos colocar assim, todas as mazelas que você carrega, todas essas bagagens, né? Todas essas sombras, e iluminando elas com as próprias verdades, vai obter autocura, pois toda cura é um processo de dar consciência, de retomar a sua essência original, que está em consciência, em equivalência a ser um fractal divino do Pai, manifestado aqui na Terra. Então, mais do que isso, nesse processo de autocura, vai revelar o seu auto-amor. Logo, você vai tratar todo mundo bem, ainda que o próximo ainda não compreenda isso e te maltrate. Simplesmente você não estará gerando sombras, não estará gerando karmas, estará gerando dharmas. Sim, centelha, quando você ajuda um ser que ainda não está pronto para ver aquilo, tá tudo bem, pois a sua gratidão será o reino dos céus, que se fará presente, manifestado com a sua centelha brilhando mais. Então eu costumo dizer a todos, né? Então, mais do que pensar, coloca sentimento, coloca coração e sinta ser um humano melhor. Ativa aí o seu melhor em dons, talentos, vai se redescobrindo, pois você tem uma caminhada, uma jornada linda pela frente quando é espontâneo, quando trata com carinho seu coração, fazendo em equivalência aquilo que lhe agrada e jamais em detrimento do outro. Jamais em detrimento do outro, repito. Porque muitas pessoas, né, como se diz com o rei na pança, costumam sempre angariar recursos para si. E aí vem com aquele jargão terrível. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Que ridículo. Enquanto você estiver gerando sombras assim, enquanto estiver preocupado com o outro, você não consegue trabalhar para Deus ajudando o outro. E muito menos você, né? Então, esse convite aqui é para identificar qual é o seu modo ativado de espontaneidade, que ao invés de gerar karma, está sanando aqueles que você já veio com eles, né? E que nada é por acaso. Naturalmente, você só agradece, dá um cheque e tá tudo ok. Naturalmente, se o coração tem 50 vezes mais sinapses que o próprio cérebro, é necessário você sentir como se assim já fosse aquilo que deseja. E não ficar só na querência ou na carência com o universo, porque ele só vai te retratar mais do mesmo. Então, isso não só para boas co-criações, como também naturalmente para aquilo que você resolve na vida diante das sombras que aí te chegam. Porque mesmo você sendo um ser espontâneo que não está gerando mais sombra, ainda tem aquelas sombras que vão chegar até você para que você dê andamento a elas. Assim você se sofistica, vai se especializando em ser quem é, vai resolvendo estas emoções mal engendradas e que elas vêm a priori para dar uma lição. Elas estando aí aprendidas, quando chegar novamente em equivalência, não vão te causar transtorno. E cada vez mais você vai ser um ser espontâneo e espontâneo. E deixando mais do que as sinapses a nível de mente, as sinapses cardíacas eletromagnetizando o que deseja. Um ser naturalmente claro, esclarecido, espontâneo e que se mostra desperto
e que está aqui para permanecer, porque a terra é dos mansos e humildes, né? Então é dos mansos e pacíficos. E logo, com essa espontaneidade toda, tudo ou mais chegará até você. Então, aqui eu ainda faço alusão a uma passagem bíblica. Quando você serve a Deus, tudo mais vem. E eu vou lembrar aqui agora. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo ou mais vos será acrescentado. E ainda na equivalência, tem uma outra que eu gosto muito. Tudo aquilo que pedires, crendo que obteram, assim será feito. Então, independente das palavras as quais foram colocadas, o entendimento é o que fica. Sou boa de guardar a essência, mas aí depois vocês me digam aqui qual é o versículo. Inclusive, comentem. Pessoal, se esse vídeo valeu para você, aproveita, comenta, compartilha, será uma satisfação. Ativa o sininho para que possa receber mais vídeos do canal e vamos junto, né? Nesse sentido aí. Tornarmos cada vez mais espontâneo, a despeito do que os outros que ainda não conseguem ampliar os horizontes para vislumbrar o que você está fazendo, vejam, né? Então seja o bem que você quer ver no mundo, né? E mais do que isso, a leveza do coração. E muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Gratidão. Namastê.